Depois de uma temporada extremamente cansativa na Fórmula 1, agora os pilotos podem ir para suas casas e aproveitar o maior feriado do ano, um dos mais esperados, porque é o Natal. Mas algumas vezes a Fórmula 1 não respeitou essa data e fez GPs na época do Natal. E ainda por cima, para piorar, eram GPs que eram decisivos para o campeonato e revelaram o campeão daquele ano. Então, se você quiser saber quais foram os 3 melhores GPs que não respeitaram o Natal, fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há mais de 8 anos e o Natal é uma data muito comemorada em todos os países ao redor do mundo praticamente. Ele representa renovação, união e também solidariedade. Apesar disso, por conta de alguns problemas no calendário, muitas vezes a Fórmula 1 foi obrigada a mudar suas corridas para a época do Natal, justamente no mês de dezembro. E dessa forma acabou atrapalhando as festividades dos pilotos e também dos funcionários das equipes da categoria. E para completar, esses GPs que aconteceram na época do Natal renderam disputas incríveis e até mesmo alguns títulos de presente para alguns pilotos. E eu já vou contar quais foram esses 3 melhores GPs que aconteceram nessa data do Natal. Mas antes eu queria lembrar você de curtir esse vídeo. É muito importante que você curta esse vídeo para ajudar o canal a crescer cada vez mais e também levar essa informação que é de qualidade para o maior número de pessoas. Deixe sua curtida e se você ainda não faz parte da família dos pilotos, como eu já disse em outros vídeos, deixa sua inscrição aqui embaixo, não deixe de se inscrever, não perde a sua oportunidade e ainda ativa o sininho para todas as notificações. E agora que você já entendeu um pouquinho mais sobre o tema, já curtiu o vídeo e se inscreveu no canal, eu vou começar esse vídeo que é sobre as 3 maiores corridas que aconteceram nessa época do Natal na Fórmula 1. E a primeira corrida foi o GP de Sebring, lá nos Estados Unidos, no ano de 1959. Apesar do relacionamento entre a Fórmula 1 e os norte-americanos contar com altos e baixos, acaba que esse primeiro GP foi nos primeiros anos de vida da categoria. Nessa época, as 500 milhas de Indianápolis já contavam pontos para os pilotos de Fórmula 1. Apesar disso, poucos pilotos se arriscavam a correr essa corrida. Na verdade, isso quase nunca acontecia. Mas no ano de 1959, a Fórmula 1 contou com seu primeiro GP em terra estadunidense. E os pilotos desembarcaram logo às vésperas do Natal na cidade de Sebring, nos Estados Unidos. A corrida que fecharia o campeonato daquele ano era extremamente decisiva, até porque Stirling Moss e também Jack Brabham estavam disputando de forma acirrada o título de 1959. Entretanto, Moss acabou tendo um problema no câmbio do seu carro e acabou tendo que abandonar a corrida. Dessa forma, Jack Brabham ficou em 4º lugar na corrida, mas ainda assim conseguiu seu primeiro título mundial na Fórmula 1. Mas esse não foi o ponto mais alto da corrida. Na verdade, o ponto mais alto foi o grande piloto que foi revelado nesse GP, Bruce McLaren. Ele que largou da 10ª colocação, conseguiu escalar o grid e terminou na primeira posição, no lugar mais alto do pódio, no primeiro GP dos Estados Unidos de todos os tempos. E um fato interessante, esse foi o piloto que criou uma das maiores equipes de todos os tempos da Fórmula 1, que tem o sobrenome dele, a equipe McLaren. O segundo GP que atrapalhou as festividades dos pilotos foi o GP da África do Sul do ano de 1962. O GP da África do Sul de 1962 também foi uma grande novidade para a categoria, até porque seria o primeiro GP da Fórmula 1 no país. A data do evento também é outra coisa que chama muita atenção, até porque aconteceu no dia 28 de dezembro, logo entre o Natal e o Ano Novo. Mas nesse ano a disputa foi diferente, foi entre Graham Hill e Jim Clark. E os dois estavam disputando acirradamente também o título mundial de 62. Jim Clark fez a pole position e conseguiu largar na frente por conta disso. E aí, ele continuou na ponteira durante praticamente toda a corrida, até a volta 62, quando o motor dele acabou dando um problema e acabou despejando óleo na pista. Assim, ele precisou abandonar a corrida e quem ganhou foi Graham Hill. E dessa forma, Graham Hill acabou sendo o primeiro vencedor da África do Sul no GP de Fórmula 1 e também conseguiu conquistar o seu primeiro título mundial na categoria. Anos depois, em 1996, Damon Hill, que era filho de Graham Hill, conseguiu conquistar o seu primeiro título mundial e dessa forma se tornou o primeiro filho de piloto campeão a repetir o feito do pai. O terceiro maior GP que aconteceu nessa época do Natal foi o GP da África do Sul do ano de 1963. Diferentemente do ano anterior, que a disputa estava acirrada até a última corrida do ano, nesse ano Jim Clark acabou passeando pelas pistas e conseguiu conquistar o seu título mundial antes mesmo da última corrida. No GP da Itália daquele ano, Jim Clark conseguiu conquistar o título mundial.
e ver o seu rival acabar ficando com a segunda posição. E a corrida na África do Sul acabou coroando o piloto britânico, até porque foi mais uma vitória. E assim, ele terminou o ano com o pé direito. Ele conseguiu fazer a pole position naquele GP, mas logo depois perdeu sua posição para Jack Brabham, que ficou pouco tempo na frente dele, até porque ele ultrapassou e conseguiu se distanciar muito do segundo lugar. Naquele ano, Jim Clark também conseguiu estabelecer um novo recorde, que foi o recorde de maior número de vitórias em uma temporada. Foram 7 vitórias. E esse recorde foi batido apenas por Ayrton Senna, muitos anos depois, só em 1988, quando ele conseguiu terminar o campeonato com 8 vitórias na Fórmula 1. E se você tá nesse vídeo é porque provavelmente você gosta de histórias da Fórmula 1, curiosidades da Fórmula 1, e nesse canal aqui eu tenho playlists sobre isso, sobre curiosidades, histórias, inclusive eu vou deixar a playlist de histórias da Fórmula 1 aqui no card. Se você tiver interesse é só clicar aqui em cima. Mas agora muitos vão falar, mas e o GP de Abu Dhabi, de 2019, de 2020? E eu vou ter que falar um pouquinho sobre eles também. No ano de 2019 e 2020, os últimos GPs do campeonato também terminaram em dezembro e aconteceram justamente no circuito de Yas Marina. Mas como a maioria dos fãs de Fórmula 1 sabem, o circuito de Yas Marina não pode ser considerado como um dos mais emocionantes ali do calendário da Fórmula 1. E por conta desses dois GPs terem sido um pouco mais monótonos no ano de 2019 e 2020, eu não pude trazer nenhum dos dois para a lista. Mas se serve de consolo, eu posso trazer um resumo rápido dos dois GPs aqui para vocês. No ano de 2019, Lewis Hamilton acabou conquistando seu título, e aí a corrida final também ficou com ele. E dessa forma, ele terminou o campeonato com o pé direito. E já no ano de 2020 foi um pouquinho diferente. Foi a vez de Max Verstappen. Ele não conseguiu conquistar o título mundial, mas ele conseguiu vencer a corrida de ponta a ponta numa corrida extremamente monótona. Mas o que você acha de ganhar um presente de Natal? Já se inscreve aqui embaixo para receber o seu presente e ativar o sininho para todas as notificações, porque não tem presente maior do que informação sobre automobilismo para você que é apaixonado nesse esporte. E além disso, também me dá um presente. Deixa seu like aqui nesse vídeo, isso já é suficiente. Só deixar seu like já ajuda demais esse canal a crescer e chegar esse vídeo no maior número de pessoas. Então já curte aqui embaixo. O que a gente pode concluir sobre todos esses GPs é que muitas vezes, apesar do Natal ser extremamente especial para diversos pilotos e diversas equipes da Fórmula 1, muitas vezes a categoria preferiu trocar as festividades pelas corridas. Entretanto, acabou que tudo deu certo, já que por conta desse sacrifício, diversos pilotos de Fórmula 1 foram revelados, diversos campeões de Fórmula 1 hoje em dia conseguiram conquistar seus títulos e dessa forma acabou se criando novas histórias na categoria. Muitos vão dizer que a melhor forma de passar o Natal é realmente em casa, junto com a família, comendo muita coisa gostosa, mas nem todas as pessoas do mundo falam isso. Muitas pessoas preferem passar o Natal realmente de uma forma um pouco diferente, talvez sentindo um pouquinho mais um cheiro de gasolina. E na Fórmula 1 isso é comum, já que os caras são aficionados. Os pilotos amam o que fazem e os mecânicos também. E acaba que eles passam sim junto com a família, seja com as esposas, filhos ou até mesmo com a família que eles adotaram, que é a própria equipe. Mas enfim, você trocaria as festividades do Natal para conseguir pilotar um Fórmula 1? Ou talvez até mesmo só assistir um GP? Ou talvez só ser um mecânico do carro ali, só trocar as rodas, trocar a porca? Conta aqui embaixo nos comentários o que você faria. Você trocaria as festividades? Além disso, se você tiver gostado do conteúdo desse vídeo, compartilha só com uma pessoa, que já ajuda demais esse canal a crescer, a alcançar mais pessoas e também para que esse conteúdo mesmo sobre automobilismo chegue no maior número de pessoas. Então compartilha só com uma pessoa e fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.